Moacir Lacerda, historiador associado do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. A Guerra do Paraguai, conhecida como Guerra Guaçu, a Grande Guerra, aconteceu de 1864 a 1870 e resultou na completa destruição do Paraguai durante esses 5 anos de conflito. A Guerra do Paraguai foi reflexo da consolidação das nações da Bacia Platina, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, sendo que a independência do Vice-Reino da Prata e também a independência ocorrida no Império Brasileiro, 1822, resultou numa formação de diversos países. Aí vem a formação de Argentina, Uruguai, Peru, Paraguai, Bolívia, e vão surgindo. E também vai se tornando também conflitos de interesse de fronteiras. Então, dentro desse sistema, surge a Guerra do Paraguai. Então, era uma consolidação das nações da Bacia Platina. Resultou em uma grande destruição e grande saldo de mortos. Conflito de maior duração e de saldos de mortos de toda a América do Sul. Realmente é uma guerra que surpreende e tem uma dimensão que extrapola o próprio continente. Antes da guerra, o Paraguai era um país agrário, mas passou a se desenvolver uma indústria bélica devido aos planos de expansão de Solano Lopes. Então, quando veio os planos de expansão de Solano Lopes foi praticamente formado na França. Então ele veio com essa ideia de expansão também. E aí, desde a sua independência, o Paraguai tem a sua independência em 1811. O Paraguai procurou se isolar de conflitos regionais, como a Guerra da Cisplatina, que foi de 1825 a 27. Então o Paraguai não se envolveu com guerra. Ao assumir a presidência em 1862, olha só, 1862, o ditador Solano Lopes continuou a política econômica nacionalista de seus antecessores. No entanto, passou a apoiar grupos na Argentina e no Uruguai que coincidissem com seus interesses. Então ele começou a ter uma visão maior do continente. Um desses grupos eram os blancos, por isso que tem os blancos e os colorados, até hoje esses partidos políticos. Um desses grupos eram os blancos, no Uruguai, que poderiam permitir o uso do porto de Montevidéu pelos paraguaios. Já na Argentina, Solano Lopes se aliou aos federalistas, inimigo do então presidente Bartolomeu Mitre. Então, aí vem a grande, uma expansão geográfica do Paraguai agora. A Guerra do Paraguai aconteceu devido ao desejo do ditador Solano Lopes em criar o Grande Paraguai. Para isso, ele pretendia anexar áreas do Brasil e da Argentina. Era aquela expansão geográfica que o permitisse possuir uma saída para o mar, já que toda a produção paraguaia tinha que passar pela Bacia Platina. Então houve o que? Procurando uma saída para o mar. Então ele criou essa tensão, esse conflito para buscar uma saída. A entrada do Brasil na guerra, como que aconteceu? Os primeiros atos de agressão relacionados no início da Guerra do Paraguai foram o aprisionamento de uma embarcação brasileira, Marquês de Olinda, que navegava pelo Rio Paraguai com direção a Cuiabá e passava pelo Rio Paraguai. A maneira de chegar a Cuiabá era pela Bacia do Prata. Entrava na Bacia do Prata, Paraná, Paraguai, e aí subia até, pegava o São Lourenço, chegava até Cuiabá. Então, praticamente, esse aprisionamento dessa embarcação, onde estava o governador do estado, foi um ato de guerra. Isso foi em 26 de dezembro de 1864. Praticamente, em 1864, começa a guerra para a província do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul.
Apesar de ser um navio mercante, não era navio de guerra. Solano Lopes desconfiava que havia armas escondidas nos porões. Logo em seguida atacou a cidade de Dourados. Então já entra Dourados, onde tinha o forte de Dourados. No ano seguinte, tropas paraguaias atravessaram o território argentino, sem autorização das autoridades argentinas, e conquistaram o Rio Grande do Sul. Meses depois, o território seria retomado pela Batalha do Riachuelo. E aí vem o Tratado da Tríplice Aliança. Esse Tratado da Tríplice Aliança ocorre em 1º de maio de 1865. Praticamente 6 meses depois, é formalizado o Tratado da Tríplice Aliança, consolidando a participação dos países Brasil, Uruguai e Argentina. A ocupação paraguaia em Mato Grosso do Sul é uma outra coisa que deve ser analisada. Foram conduzidos para cá 7.700 soldados paraguaios, que derrotaram facilmente as fracas forças de defesa da região. Aqui nós tínhamos 875 militares do Exército, não chegava a 1.000, e 3.000 membros da Guarda Nacional. Chegaram aqui praticamente de 1.000, chegam 7.700. Então praticamente foi uma invasão poderosa. Após a apreensão da canhoeira Amambaí, da Marinha do Brasil no Rio Paraguai, e da invasão da então província de Mato Grosso pelas forças do Exército Paraguaio, em dezembro de 1864, foi declarada a guerra. Uma das primeiras reações brasileiras foi enviar um contingente militar terrestre para combater os invasores de Mato Grosso. Então tinha uma guerra transcorrendo pela parte fluvial, e aí houve uma consequência de enviar um contingente. Desse modo, em abril de 1865, uma coluna partiu do Rio de Janeiro sob o comando do coronel Manuel Pedro Drago, recebendo reforços de Uberaba, da então província de Minas Gerais, percorrendo mais de 2.000 quilômetros por terra até alcançar Coxim, na província de Mato Grosso, e em dezembro desse mesmo ano que a encontrou abandonada. O mesmo se repetiu ao alcançar Miranda, em setembro de 1866. Em janeiro de 1867, o coronel Carlos de Moraes Camisão assumiu o comando dessa coluna, então reduzida para 1.680 homens. Então essa coluna tinha 1.680 homens. E decidiu invadir o território paraguaio, onde penetrou até Laguna, já em abril. Por demais distantes das linhas brasileiras e sem víveres, sem alimento para sustentar a tropa, praticamente foi uma coluna sem um planejamento. Afetados pela cólera, o tifo, pelo beriberi, a coluna do Exército Brasileiro foi forçada a se retirar de Laguna. Por isso que chama Retirada da Laguna. A gente está na sede da Fazenda Jardim, né? A antiga fazenda do José Francisco Lopes, que foi o guia Lopes, foi o guia das tropas brasileiras na Guerra do Paraguai aqui na região, da Retirada da Laguna. E aqui a gente tem uma parte da história da nossa região, aqui da cidade aqui de Guia Lopes, Jardim, que são cidades irmãs.
Outra parte que a gente ressalta também que aqui, como era a sede da fazenda, aqui tinha um pomar, né, de laranjas aqui, que foi um episódio, né, que eles se alimentaram das laranjas, que eles estavam sofrendo com a doença de cólera. Daí aqui tinha um pomar que eles se alimentaram, alguns sobreviveram, outros não, né? Inclusive o José Francisco Lopes faleceu, né, de cólera, que aos 57 anos ele veio a falecer dessa doença de cólera. E isso infligiu perdas severas aos brasileiros. De um efetivo de cerca de 3.000 homens, 3.000 homens no início, apenas 1.680 estavam vivos em abril de 1867, quando chegaram no território paraguaio, lá em Laguna. E desses retornaram às linhas brasileiras, nas margens do rio Aquidauana, lá no Porto Canuto, hoje município de Anastácio, retornaram em 11 de junho de 1867, com apenas 700 homens. Eles fizeram eles saíram de Bela Vista Norte, lá no Paraguai, na região lá de Laguna, né? E vieram até o Guia Lopes veio com a tropa do exército até onde conseguiu chegar até ali na região do Cemitério dos Heróis, em Jardim, né, do outro lado do rio ali. Mas antigamente era toda a propriedade dele, já a fazenda era enorme, né, grande, vultuosa, e na época o rio era volumoso para travessia, eles estavam fracos. Alguns conseguiram ficar lá do outro lado, outros conseguiram atravessar para cá para se alimentar de laranja, das outras frutas, que eles chegaram aqui bem debilitados, né? E alguns faleceram e outros continuaram a retirada, né? Então foi uma retirada com muito sofrimento, fome, febre, fogo. A coluna brasileira comandada pelo coronel Carlos Moraes Camisão entrou no território paraguaio para alcançar a cidade de Concepción. Os soldados enfrentaram fome, doenças e pequenos conflitos com os paraguaios. A esperança de encontrar comida na fazenda em Laguna, mas os mantimentos haviam sido saqueados. Chegaram lá, não tinha uma provisão e também não tinha disponível nada para comer. Por isso que é fome, febre e fogo. O coronel Camisão ordenou a retirada. E os 700 homens restantes chegaram no Brasil em 11 de junho às margens do rio Paraguai, rio Aquidauana, lá em Porto Canuto. Hoje que nós estamos em Guia Lopes da Laguna, falando sobre a retirada da Laguna, um município que tem uma história, né? A retirada da Laguna, muitos vieram para Guia Lopes da Laguna ajudar, trabalhar nesse sentido. O nosso nome teve um herói e essa equipe que trabalhou, se defendeu o Estado, o Brasil, né? E então a gente tem que agradecer e dizer que quando chegaram em Guia Lopes da Laguna, esse povo aí do outro lado do rio aí para atravessar, né, faltou comida. Então a história é que tinha laranja lá e aí deu uma pandemia neles também. Então aí que temos muitos não valorizam muito, mas nós temos o nosso cemitério dos heróis, né, na cidade vizinha, mas faz parte de Guia Lopes da Laguna. O exército paraguaio construiu um canhão
a partir da fundição de sinos de várias igrejas de Assunção. Então foi acabando os minérios de ferro, então eles construíram um canhão, que é o canhão cristiano, tá certo? Que é um espólio de guerra, e foi construído com os sinos de igrejas de Assunção. Esse canhão ele está no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Solano Lopes ordenou que crianças acima de 12 anos participassem das batalhas usando barbas postiças. A maioria foi assassinado pelo exército brasileiro. A fim de aumentar o contingente, os soldados do governo brasileiro, porque o governo Império Brasileiro não tinha regimento. Então, para aumentar, instituiu os voluntários da pátria. O que eram os voluntários da pátria? Foi um chamado, vamos chamar, nacional, em 1865. A guerra estava começando e começou a ter uma convocação, tá certo? Prometia para aqueles que se alistassem na guerra, seriam homens livres. Se fosse escravo que entrava ali, entrava com o prêmio da liberdade. Prometia lotes de terra, dinheiro, pensão para as viúvas. Aos escravos era oferecida a liberdade quando voltassem. Então foi chamado ali que todo mundo tinha que contribuir, levar seus filhos. E muitos negros, escravos, receberam os nomes dos patrões para não mandar os filhos brancos, mandaram os negros. E eles vieram para a guerra com a promessa de que seriam libertados se sobrevivessem. Homens na guerra. Olha só os números. O Uruguai tinha 5.500 homens. A Argentina entra com 30 mil homens para a guerra. O Brasil entra com de 120 a 150 mil homens. O Brasil entra. E o Paraguai entra com 77 mil homens. Então o Brasil e o Paraguai entraram com o maior efetivo de homens na batalha. E dentre os mortos, o Uruguai morreram 3.100 homens. A Argentina, 18 mil homens. No Brasil, o Brasil morre de 50 a 100 mil homens. E no Paraguai, 270 mil homens. Eu sou prefeito de Guia Lopes da Laguna, sou um defensor, né, dessa história. E gostaria que sempre a juventude, o que vem para frente, sempre defendesse, né, e continuar valorizando essa região. Agora, com a bioceânica passando por aí, o futuro dessa região é a história que nós podemos contar de Guia Lopes da Laguna. O monumento aos heróis de Laguna e Dourados localiza-se na Praça General Tibúrcio, na Praia Vermelha, bairro da Urca, na cidade e estado do Rio de Janeiro. O monumento foi inaugurado em 15 de novembro de 1941, em homenagem aos episódios da retirada da Laguna e do combate de Dourados, ocorridos no contexto da Guerra da Tríplice Aliança.